Olá, boa noite a todos. Eu sou Govinda e toda quarta-feira às 21 horas eu estou aqui no Instagram para fazer com todos vocês uma meditação. Eu ando fazendo a meditação das águas, até quem vê as publicações no canal. O canal que a gente tem no YouTube é Templo Pirâmide de Luz. Quem quiser ver as nossas outras meditações e outros vídeos que a gente está postando no canal, Templo Pirâmide de Luz. Então eu faço aqui no Instagram, depois eu posto no canal e posto também no Facebook, faço links, né? Então quem quiser participar com a gente, ao vivo, toda quarta-feira, 21 horas. Quem quiser depois rever a meditação, fazer depois em casa, porque essas meditações, elas são para ajudar vocês a se conectarem, a fazer um relaxamento, para nós mandarmos energia para o planeta. Então esse é o propósito das meditações. Então por isso que eu ponho depois no canal. Nós temos também um grupo do WhatsApp que a gente vai passando nos grupos. Então é assim, às vezes aqui ao vivo nem tem tantas pessoas, mas como é gravado e depois repassado, então isso faz uma multiplicação. E é essa multiplicação que é legal, né? Porque a gente pode tá com muita gente e não só nesse horário. As pessoas que vão fazendo depois a meditação, que vão acompanhando o processo, elas também entram na frequência, elas também entram na egrégora, elas também podem participar, né, de alguma forma dessa meditação. O nosso intuito é não só nos trabalharmos, mas também mandar energia para o nosso planeta, né? Então todos sabemos a transição que estamos passando, pessoal, né, individual, tá todo mundo, cada um com os seus problemas, com os seus bloqueios, estamos nos vendo com lente de aumento, né? Então aquela situação que a gente estava empurrando com a barriga aí já faz um tempo, ela tá vindo à tona. Eu vejo isso na maioria das pessoas. Estão colocando isso, as pessoas que conversam comigo, vejo conversas no WhatsApp, na internet. Então o que acontece? As situações que a gente estava antes colocando para debaixo do tapete, está tudo já cozinhando, está tudo saindo para fora. E as pessoas estão precisando se olhar, se trabalhar. E a gente fazendo esse movimento é uma maneira de nos trabalharmos, né? É uma maneira de entrarmos em contato com a nossa essência, de liberarmos energias, de transmutarmos nossas energias, principalmente as energias não qualificadas, que temos muitas, os nossos bloqueios, que temos muitos, porque assim, todos nós estamos nessa mesma nave, todos nós estamos nesse mesmo planeta e todos nós estamos vivendo essa mesma transição. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos nós temos as mesmas dificuldades, somos humanos, todos passamos por processos difíceis, seja emocional, seja mental, seja físico, seja de relacionamento, seja em várias áreas. Então, esse é um momento que a gente fala assim, esse momento que eu digo agora, da meditação, é um momento que a gente para e fala, não, agora eu vou cuidar de mim um pouquinho. Agora eu vou olhar para mim, vou ver o que eu tenho para rever, vou olhar para algumas situações, vou me acalmar, vou me tranquilizar. Se eu sou uma pessoa que estou muito ansiosa, esse é um momento perfeito para eu conseguir equilibrar a minha energia. Se eu sou uma pessoa que estou com depressão, esse é o momento perfeito para eu me ressignificar, entender os processos que eu estou passando. Então, assim, essa meditação, ela não é só para, eu vou mandar energia para as águas, não é só isso. Ela é uma meditação para eu me centrar, eu me trabalhar, olhar para mim, que isso é interessante, a gente se olhar, entender os nossos processos, né? E ao mesmo tempo,
a gente vai fazer uma mentalização, uma energização para o planeta, que precisa muito, né? Nosso planetinha está precisando muito, porque a gente já judiou muito dele, então a gente está precisando mandar energia para o nosso planetinha, para a humanidade, né? Sabemos de conflitos políticos, conflitos de relacionamento de sociais, uma série de coisas que a gente vê aí nas mídias, né? Então nós estamos passando por esse momento. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, eu vejo vocês entrando, mas assim, como só sou eu e o celular, não dá para eu ficar voltando e conversando, mas eu tô vendo vocês passando e acho muito legal que vocês estejam aí nesse momento novo e vamos aproveitar essa oportunidade. A gente fica aqui meia hora, 40 minutos e isso pode reverberar na nossa semana como uma atitude muito positiva, sabe? Precisamos disso, precisamos desse momento, de estarmos aqui, de estarmos juntos e criarmos uma corrente de luz, uma corrente onde as pessoas estejam emanando luz. Nesse projeto nosso aqui, que é bem simples, né? Não tem nada de complicado. A pessoa não precisa ter nenhuma religião especial, a pessoa não precisa ter nenhuma iniciação especial, a pessoa não precisa ter nenhuma autorização, ela só precisa sentar num lugar tranquilo com o celular dela, sentar num lugar tranquilo e se colocar numa posição confortável e se entregar. É só isso. E também não existe, nós não temos uma linha, né? Como que eu posso colocar? Uma linha religiosa, uma linha de conceitos, nada disso. Pelo contrário, aqui no Templo Pirâmide de Luz, o nosso trabalho é com a espiritualidade. Então, eu e Deus. Essa é a nossa maior linha, né? Essa é a nossa maior conexão, eu e Deus, né? E eu e Deus podemos muito. Eu e Deus, e nós e Deus podemos muito. Então, assim, e essa é a nossa linha de trabalho. Porque quando eu me conecto com o ser superior, seja lá da crença que for que eu tenha, quando eu me conecto com essa energia superior, eu me conecto com tudo o que é sagrado, com tudo o que é puro, que é divino, e essa conexão pode me trazer cura, pode me trazer tranquilidade, pode me trazer tudo que eu necessito, porque o que nós precisamos é estarmos conectados com a fonte. Todos os avatares que vieram aqui na Terra, eles vieram para ensinar a gente a fazer essa conexão. Então, quando eu olho para o meu irmão e vejo ele como parte da fonte, e eu também sou parte da fonte, eu estou conectada com tudo. E eu nunca vou agredir ou vou fazer qualquer coisa contra essa fonte ou esse espelho que eu tenho. Porque muitas vezes, agora na psicologia, né, quem estuda psicologia, terapias alternativas e tudo, sabe que todas as pessoas são nossos espelhos, né? Então aquela pessoa que a gente gosta muito, que a gente admira muito, ela é um reflexo meu. Só que aquela pessoa que me atrapalha, que me irrita, que ela também é um reflexo meu, ela é um espelho meu. Então, quando nós nós curamos esses espelhos que nós temos, e quando a gente auxilia esses espelhos, nós também estamos nos auxiliando. Então, existe uma compatibilidade de almas, né? Que somos todos aqui, somos almas que estamos vivendo uma experiência aqui. Não importa se eu acredito ou não em reencarnação, não importa se eu acredito ou não
que eu vou para o céu, que eu vou para o inferno. Não importa nada disso. O que importa é que, neste momento, tanto eu quanto vocês somos seres que estamos aqui numa passagem, numa vivência, por um determinado propósito, e que se a pessoa de repente conseguiu entender o seu propósito, ela vai ser mais feliz, ela vai ser mais plena, ela vai conseguir concretizar o que ela veio fazer aqui. Se ela não entender, ela pode até acreditar que ela vai ter uma outra chance, uma outra reencarnação, ou ela pode acreditar que a matéria dela vai se decompor e ela vai para uma outra dimensão, um outro projeto. Isso é irrelevante. Na verdade, o que é certo na nossa vida é que estamos aqui de passagem, isso todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Eu não preciso participar de nenhuma religião para saber disso. Estou aqui de passagem. Cheguei aqui, ganhei um corpo físico e o resto tudo é a minha viagem. É a minha passagem aqui. E quando eu sair daqui, eu vou deixar esse corpo físico e vou embora. Isso é fato. Isso, eu não preciso ter religião, eu não preciso ter crença, eu não preciso ter nada especial, muito aprofundado para saber disso. Então todos nós aqui vivenciamos um momento que dentro da eternidade é um sopro divino, né? A nossa vida aqui, 70 anos, 80 anos, para a eternidade passou 70, 80 anos, se eu colocar isso em termos de eternidade. Então, o que nós sabemos? Que estamos aqui para esse momento, para esse respiro, e que nós todos fazemos parte de uma humanidade que tem culturas diferentes, que tem maneiras de ver diferentes, que tem religiões diferentes, mas que na verdade somos feitos da mesma matéria, somos feitos não só da matéria física, todos nós somos semelhantes, como também biologicamente o DNA já está comprovando isso, né? Biologicamente falando, como também somos todos feitos da mesma essência da fonte. Então, partindo desse princípio, não há mais, não há menos, existe um nivelamento em nós, existe esse nivelamento. Se eu sofrer um acidente, me machucar, a minha dor não vai ser diferente da de vocês, a minha vida não é diferente da de vocês, os meus corpos sutis, meu corpo emocional, meu corpo mental não é diferente de vocês, meu cérebro não é diferente de vocês, e todos somos assim. Então, quando olhamos para a humanidade, quando olhamos para o ser humano como um todo, que fazemos parte desse todo, e cada um de nós tem a sua função dentro disso, seja ela qual for. De repente eu posso vir aqui para ser um bombeiro, que eu seja um excelente bombeiro. Se eu vim aqui para ser um filósofo, que eu seja um excelente filósofo. Se eu vir aqui para ser um médico, que eu seja um excelente médico. E assim é que nós vamos construindo, né, as nossas vivências. É assim que nós vamos construindo os nossos relacionamentos. Então, que cada um de nós possa dar o seu melhor dentro do que veio fazer aqui. Porque uma máquina precisa de todas as engrenagens. E todas as engrenagens são importantes. Então, quem lida com mecânica, com coisa desse tipo, sabe que se eu tirar ou destarrachar um parafusinho, ele pode ser minúsculo. Mas se ele tem a função de segurar alguma coisa ali, e eu tirar ele dali, ou ele tiver com mau funcionamento, ou alguma engrenagem tiver sem um dente com mau funcionamento, eu faço com que toda aquela função também esteja prejudicada, toda aquela máquina, aquele aparelho seja prejudicado. Então tudo é importante, desde aquele parafusinho até, sei lá, o painel de comando daquela máquina. E assim somos nós. Todos nós temos a nossa importância dentro desse contexto de humanidade. Todos temos. A pessoa que cura, ela é tão importante quanto a pessoa que ensina, que é tão importante quanto a pessoa que elabora, que cria,
que faz, todos somos importantes, porque nós precisamos nos abastecer, vamos colocar assim, de ensinamentos, de alimentos, de higiene, tudo isso faz parte do nosso contexto como ser humano, né? Então, quando a gente olha para tudo isso de uma forma tão única, tão como todos somos todos um, quando a gente olha para isso assim, tudo fica tão mais fácil, tudo fica tão mais esclarecedor e a gente consegue fazer uma coisa que para o ser humano, por estar em corpos separados, é muito difícil. A gente consegue estar no lugar do outro, ter empatia, a gente consegue se aproximar e a gente consegue perceber a dificuldade do outro. Porque quando nós entendemos que somos todos da mesma matéria, da mesma vida, da mesma fonte, nós entendemos que não há separação, não há maior, não há melhor. Nós somos iguais, nossas dores são iguais. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, principalmente o isolamento, está fazendo com que a gente perceba o quanto certas pessoas são importantes na nossa vida. O quanto precisamos zelar por alguns relacionamentos que às vezes não damos atenção. E o quanto certas situações que às vezes a gente acha até cansativo no dia a dia, nos fazem falta e nos ajudam a caminhar. Então, com esse isolamento que a gente está tendo hoje, com esse momento que a gente está tendo até de ter essa pausa, sabe? Para olhar para isso, para ressignificar muita coisa. Então, agora a gente está percebendo tudo isso, a gente está conseguindo olhar para isso, né? De que somos todos iguais e que mesmo que a pessoa esteja longe da gente, mesmo que ela não esteja, como diz, longe dos olhos e perto do coração, a gente consegue perceber isso nitidamente nesses isolamentos e a gente consegue perceber o quanto nós também necessitamos de certas coisas que nós não percebemos no dia a dia. Porque essas coisas estão muito fáceis pra gente, estão muito à mão, então a gente às vezes nem dá tanta importância, principalmente nos próximos. Eu costumo dizer quando a gente faz reunião aqui, né, e mesmo agora, vou dizer para vocês, nós vamos enviar energia para o planeta, né? E quando Jesus disse assim, amai o vosso próximo, ele disse próximo como humanidade, mas o mais próximo da gente são os nossos familiares, os nossos amigos, principalmente os nossos amigos de trabalho, são os mais próximos da gente. Então, assim, amar o nosso próximo é amar esse próximo, que está no ônibus com a gente, que está na fila do banco com a gente, que passou na nossa frente, né, de repente no trânsito, ou que, sei lá, no caixa nos incomodou, no caixa do supermercado. Esse é próximo mesmo. Então, hoje, com esse distanciamento, a gente consegue perceber o quanto esse próximo às vezes até nos faz falta, mesmo com todas essas dificuldades que nós temos. Por quê? Somos seres para viver em sociedade. Isso é fato. Todos nós estamos aqui para viver em sociedade. E a sociedade é isso. A sociedade, ela vem para nos lapidar. Então, como eu ia dizendo, quando a gente consegue entender tudo isso, fica mais fácil para a gente levar a vida, porque o nosso ego, ele começa a entender que existem outros seres, outras pessoas. Nós começamos a entender que tudo isso faz parte e que nós estamos aqui para aprender, para ensinar, para compartilhar, para dividir. E todos nós erramos. Eu erro, vocês erram, todos nós erramos.
nós tomamos atitudes às vezes impróprias, nós explodimos, ou nós ficamos na falta com alguém, todos nós erramos. Então, aí também a gente aprende a questão do não julgamento, porque a gente entende que a perfeição não existe nesse plano, não existe. Eu penso que nós tivemos, pelo menos aqui no Ocidente, como referência, a gente tem uma referência muito forte de Jesus. A gente teve um ser perfeito conosco, que fizemos com ele, né? Então, assim, nós não entendemos a perfeição, nós não compreendemos, porque não somos ainda a perfeição. Se a perfeição vier novamente aqui, nós vamos fazer de novo a mesma coisa que nós fizemos. Talvez de uma forma mais, como que pode se dizer, mais atualizada, mas nós não mudaremos a nossa atitude. Nós continuaremos jogando pedra, nós vamos crucificar, nós vamos... a gente vai continuar tendo as mesmas atitudes. Por quê? Porque nós não identificamos como semelhante a essa perfeição. Estamos muito longe da perfeição. Então, primeiro, nós temos que entender essa perfeição. Nós temos que vivenciar alguns momentos, porque não conseguimos vivenciar isso 24 horas por dia, mas vivenciar alguns momentos dessa perfeição, que pode ser através de uma meditação, pode ser através de um convívio familiar, pode ser através de uma caminhada, de uma dança, fazendo alguma arte, pintura. Cada pessoa tem a sua maneira de repente entrar numa frequência mais elevada. Cada pessoa tem a sua maneira. Não é todo mundo que se identifica com meditação e não é todo mundo que alcança isso na meditação. Eu acho que isso já deve ter acontecido com vocês. Às vezes a gente está fazendo uma coisa tão do dia a dia. Eu não vou dar o exemplo de cozinhar, porque não é uma coisa que eu faço. Quem convive comigo sabe, não é uma coisa que eu faço. Mas às vezes a pessoa pode estar cozinhando e ter aquele momento que fala, uau, que plenitude que eu estou vivendo aqui. Às vezes a pessoa está fazendo uma caminhada, ou está tomando um sol, ou está brincando com o cachorrinho, com o filho, ou está conversando numa roda de amigos e entra numa sensação de plenitude. Isso é tudo de bom. Então, é para isso que estamos aqui, para sermos plenos, para que possamos compartilhar essa plenitude, para que a gente possa fazer com que o outro tenha uma vida melhor, fazer com que nós tenhamos uma vida melhor. E como que a gente consegue isso? Vivendo coisas boas. A pessoa que fica só ouvindo notícia ruim, só tendo conversa de fofoca, só falando de doença, só olhando o lado ruim da vida, ela nunca vai ter uma vivência dessa. Uma vivência dessa vai ter a pessoa que está mais solta, mais leve, sabe? Às vezes a gente não está muito bem no dia. Eu vejo muitas pessoas falarem, mas eu rezo e não melhoro, eu rezo e a coisa não vai. Tem aquele, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? É porque às vezes seu mecanismo não é rezar. Às vezes seu mecanismo é você sentar, assistir uma comédia. Às vezes naquele momento você está precisando mesmo de uma distração mental. Às vezes você está precisando colocar algumas coisas para fora, dançar, caminhar, transpirar um pouco, fazer um pouco de exercício. Tem gente que gosta muito disso, também não é minha praia, mas tem gente que gosta muito disso. Então, às vezes, o que você está precisando é fazer isso, sabe? Dar uma chacoalhada no corpo, ou conversar com aquela amiga que você senta, conversa e ri muito, e chora de rir, come junto, bebe junto, toma um café. Porque, assim, nós somos seres que nós temos vários atributos, e nós temos várias frequências, e nós temos várias maneiras de convivência, e nós temos que explorar tudo isso. Eu não vou saber o que de repente, eu fazer uma boa caminhada se eu não fizer. Eu não vou saber o que eu
sei lá, vivenciar uma dança gostosa se eu nunca dancei na minha vida. Eu não vou saber o que é um prato gostoso, comer assim, fazer um jantar, um almoço junto com a minha família se eu nunca vivenciar isso. Então, estamos aqui nesse planeta para vivenciar muita coisa, principalmente o que tem a ver com o nosso social, o nosso emocional. A gente está percebendo isso muito forte nesses últimos tempos. O que a gente mais ouve falar é de pessoas em crise. Nós estamos já no nosso limite, porque todo mundo fica, não sou diferente de vocês. Para todo mundo é mais difícil. A diferença é que, para todo mundo é difícil. A diferença é que, para algumas pessoas, você conhecer os processos, você saber que aquilo é temporário, você entender certos processos da vida, fica tudo mais fácil. Quem tem uma idade mais avançada sabe disso. Quando a gente é novo, com 15, 18 anos, a gente bate cabeça com umas coisas, e quando a gente tem 50, 60, a gente não bate mais a cabeça com isso. E é por quê? Porque aprendeu, porque viveu, porque bateu tanto a cabeça que chegou uma hora que falou assim, não, isso resolve assim, ó. E já entendeu o caminho. Mas houve ali um tempo onde a pessoa precisou bater a cabeça para chegar naquele momento. Então, assim, todos nós vivemos tudo isso, tá bom, gente? O meu recadinho hoje era esse, de que somos todos um, somos todos iguais, não temos diferença, e de que essas meditações que estamos fazendo aqui é em prol da nossa pessoa, da nossa vida, da humanidade do nosso planeta. É para isso que nos reunimos aqui de quarta-feira. E você que vai assistir depois, já passando esse tempo, não está ao vivo, está assistindo depois, não tem problema nenhum. Você fazendo essa meditação, você vai estar dentro dessa egrégora de luz que participamos aqui. E você vai poder, como nós aqui nesse momento vamos fazer agora, mesmo que você esteja assistindo isso depois, você vai poder emanar energia para o planeta, para a sua vida, e vai poder vivenciar tudo que nós vamos vivenciar juntos agora nesse momento, tá bom?